Eu tava pensando a semana passada e falei com o meu time hoje, né, também de manhã na oração, o quanto essas cagadas elas são interessantes, porque elas muitas vezes elas nos dão um sentimento de humanidade, né? Elas nos trazem uma noção de que nós somos seres humanos, né? Então, não tem como a gente fazer coisas grandiosas sem cometer erros. Não tem como fazer isso. E a gente não pode se diminuir por conta disso, né, pessoal? Eu acho natural que a gente fique triste ali por alguns momentos, né? Isso eu acho que faz parte do ser humano, mas permanecer triste, eu acho que permanecer eu acho complicado, viu? Muito complicado. Porque esse prefixo per, né? O per, pessoal, ele é o máximo que que a consciência do homem conseguiu obter. Então, quando a gente fala na química permanganato, né? Tá em qual câmera? Nessa aqui? Nessa? Posso? Então, pessoal, quando a gente fala na química, por exemplo, né? Permanganato, né? Peróxido, né? Quando a gente usa esse prefixo per na química, o que a química ensinou pra gente? Que isso é o máximo de moléculas de oxigênio, por exemplo, nesse caso, que você pode ter numa molécula antes que ela se desestabiliza, que ela imploda, né? Então, peróxido, né, é o máximo de oxigênio que a gente tem. O permanganato é o máximo que a gente tem de molécula de oxigênio ali, naquele elemento, né? Então, quando a gente quer estabelecer o máximo, né, da gente em relação ao amor, em relação à doação, esse prefixo per também é utilizado. Quando a gente doa, quando a gente estabelece o limite, o máximo do amor em relação à doação, a gente perdoa. É a mesma coisa. Então, nós precisamos aprender a nos perdoar, né? É o máximo da doação, é o perdão. A gente se perdoa. E quando a gente perdoa alguém, isso permite que a gente avance muito, viu, pessoal? Permite que a gente avance demais. E eu tava pensando, né? Tá valendo aí já, pessoal? Tá valendo aí? Tá? Então vamos lá. Gente, 3 cagadas, 3 erros que eu cometi na minha vida e que me ensinaram muito e que me fortaleceram muito, né? O primeiro grande erro que eu cometi na minha vida é ficar excessivamente preocupado, excessivamente de olho nas últimas notícias, de olho na última moda, de olho nos últimos movimentos da concorrência. Gente, ou eu foco no meu time, ou eu foco nos meus clientes, ou eu foco na minha empresa, ou foco no concorrente, ou foco nas últimas notícias. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia, principalmente, tentam vender a todo momento que a inovação ela é necessária e ela vai fazer o seu negócio evoluir. Toma muito cuidado com isso, porque você pode quebrar o seu negócio com a inovação. Mais importante do que inovar é você ter que se perguntar quando que eu preciso inovar, como eu preciso inovar, por que eu preciso inovar. Se você tira o foco do seu cliente, se você tira o foco do dia a dia, fica com o foco no que os outros estão fazendo, então você com certeza pode perder o fio da meada. E pode inclusive quebrar a sua empresa. Quando você pega exemplos de mídias sociais, de empresas de tecnologia, por exemplo, você sabe que as principais mídias do setor, as principais empresas do setor, elas não foram inovadoras, elas não inventaram mídia social, elas não inventaram esse setor. Pelo contrário, elas se aprimoraram baseado nas cagadas daqueles que inovaram. Então, grandes empresas que a gente conhece hoje como a Amazon, empresas que são líderes do mercado, não são pioneiras do mercado. Cuidado com esse negócio de inovação. Foca no seu negócio, foca no seu dia a dia. Uma cagada que eu fiz muito é ficar muito preocupado com o que os outros fazem. E você acaba perdendo a noção do seu próprio jogo, daquilo que você precisa fazer para melhorar o seu negócio. Como, por exemplo, ouvir, né, manter o ouvido na pista e ficar de olho nos clientes. Essa foi uma das cagadas que eu cometi no início da minha carreira. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. A segunda grande cagada que eu cometi no início da minha carreira é não ter uma agenda definida, uma agenda segmentada e definida. Não me ensinaram isso.
Você que está me ouvindo, se você é médico, te ensinaram medicina, mas não te ensinaram a ter uma empresa, né? Se você é dentista, te ensinaram a ser um dentista, te ensinaram tudo sobre odontologia, mas não te ensinaram a ser um empreendedor da odontologia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é administrador, se você se formou em administração de empresas, também não te ensinaram a ter uma empresa. Eu sei disso porque sou formado, participei de 3 faculdades e não me ensinaram nem em administração, nem em publicidade e nem em consultoria estratégica. Então, eu sempre te digo que os nossos professores são fundamentais. Foram fundamentais, são fundamentais na nossa vida. Mas uma coisa é a gente aprender com os nossos professores como ir para a Lua. E uma coisa muito diferente é ter ido para a Lua e retornado com o foguete, né? Então, são coisas diferentes. Uma coisa que a gente precisa aprender no nosso dia a dia, que não ensinaram a gente nos bancos de escola nenhuma, é como segmentar essa agenda. Como fazer para que a gente saiba o que nós temos que fazer e quais são, né, os elementos mais importantes dessa segmentação. Então, por exemplo, para ser mais assertivo, para ser mais focado e mais rápido, você tem, no mínimo, 3 pontos que você precisa dividir no seu dia a dia. Primeiro deles, financeiro. Como é que você faz? Bom, você pode primeiro determinar um horário no dia, por exemplo, das 8 às 9 da manhã, das 7 às 8 da manhã, das 6 às 7 da noite, das 7 às 8 da noite, determinando um horário por dia onde você olha o financeiro. E uma vez que você tomou aquelas definições de contas a receber, contas a pagar, então você não olha mais isso no restante do dia. E você pode fazer isso também 3 vezes por semana ou 1 vez por semana. Aí vai de acordo com o seu negócio, com a sua empresa, né? Mas o importante é que você tenha uma agenda fixa, onde você faz isso. Dessa forma, você consegue controlar as coisas que são mais importantes da sua empresa e focar naquelas que são mais importantes. Por exemplo, se você faz esse financeiro fora do horário onde você pode fazer network, você faz esse financeiro fora do horário onde você deve estar em contato com o seu time, com o cliente, então é melhor. Então, estabeleça um horário para o financeiro que não prejudique os horários que são melhores horários para você fazer network, por exemplo. Segundo, atender pessoas que não fazem parte do seu dia a dia. Quando a gente está numa empresa, um telefone sempre toca, uma mensagem sempre chega, alguém sempre entra na sua loja. Como é que você faz para controlar esse fluxo? Não dá para controlar esse fluxo, porque você não consegue controlar a vida é acontecente. O que você pode fazer é aprender a dizer não. Aprenda a dizer não. Dessa forma você consegue contar a sua história de uma forma adequada. Então, por exemplo, com as pessoas que chegam a todo momento na sua empresa, ligam ou mandam mensagem ou e-mail, o que quer que seja, você aprenda a ler o seu e-mail sobre esses assuntos somente no horário específico que você determinou. Se as pessoas visitam a sua empresa, diga gentilmente a elas, olha, eu só atendo esse assunto sexta-feira, parte da manhã, por exemplo. Eu só atendo essas pessoas de segunda, quarta e sexta. Eu só atendo vendedores de segunda, quarta e sexta na parte da manhã. Ou eu só atendo às sextas-feiras, a parte da tarde. O importante é você entender o mecanismo. Determina uma agenda para as suas coisas, né? Determina uma agenda para você fazer as coisas que não são o core, né? O coração do seu negócio. Você tem que determinar o que é o coração do seu negócio. E uma vez que você determinou isso, se esforce o máximo para fazer o 80-20, né? Colocar toda a sua energia nas coisas que são fundamentais. Por exemplo, network, falar com a sua equipe, pensar em vendas, pessoal. Se você não pensa em vendas, então, com certeza você não colocou a sua energia no que é fundamental para o seu negócio acontecer, para o seu negócio dar certo. Então, não se esqueça disso. Dessa forma você vai conseguir focar a sua energia, se concentrar nas coisas que são fundamentais. Terceira e última coisa, pessoal. Uma das coisas que mais eu cometi de erro, né, quando eu comecei a empreender, e eu comecei bem cedo, né? Você imagina uma pessoa como eu que começou fazendo curso de datilografia. É isso, fiz curso de datilografia, pessoal. Então, comprei a minha primeira máquina de escrever, coloquei no meu escritório, né? Comecei a fazer a minha primeira duplicata, os meus recebíveis, né? Olha a época que eu pertenço, né? Para você ter uma ideia, né? Então, um dos erros que eu cometi muito na minha vida é ter dificuldade de... eu comecei, como eu falei, com datilografia e em seguida
eu aprendi datilografia, eu fiz o curso de datilografia e eu demorei um certo tempo para fazer esse curso de datilografia e começar a operar dentro do meu escritório para fazer os meus recebíveis, né? E com esse curso de datilografia, quando eu terminei ele, quando eu comecei a operar, inventaram o computador para pequenas empresas. Olha só, né? Então a gente precisa ficar muito esperto no dia a dia, porque as coisas são acontecentes. Às vezes a gente foca muito tempo e muita energia em coisas e as demais coisas elas estão acontecendo paralelamente. Então a gente precisa se adaptar muito rapidamente. E foi uma frustração muito grande para mim quando eu acabei de comprar minha máquina de escrever, lançaram um computador. Então eu preciso ficar muito esperto, porque eu posso precisar dessas novas tecnologias, eu posso precisar desses novos comportamentos. Acabei de fazer datilografia e tive que me inscrever num curso de processamento de dados, né, num curso de computação. Foi frustrante, muito frustrante para mim. Então, eram universos, né, que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E eu precisei prestar atenção nisso. Mas isso, pessoal, é muito importante. A gente tem que estar de olho e se adaptar às coisas que estão acontecendo. Tem que ficar de ouvido ligado. Reduzir essa resistência que a gente tem à inovação, né? E eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. E eu tinha muita resistência com inovação. Muita. E eu fui vencendo essa resistência, né? E essa adaptação, ela é necessária para a nossa sobrevivência, né? Senão, como é que nós vamos fazer para contar a nossa história? Como é que nós vamos vencer? São grandes desafios e eles provocam, sabe, emoções terríveis muitas vezes na gente. Mas a gente tem que vencer esses desafios, né? Quando você para pensar, o que vale realmente, né, nas nossas atitudes? Quando a gente para pensar, por exemplo, quanto vale uma camiseta da seleção brasileira? Não, oficial, comemorativa. Vai valer 300 e poucos reais? Você pode achar na internet uma camiseta da seleção brasileira por 300 e poucos reais, né? Mas, se você ver por quanto foi vendida a camiseta oficial que o Pelé usou, né, no leilão, né, no Google, olha, dá uma pesquisada e você vai ver que uma camiseta da seleção brasileira, leiloada, né, que o Pelé usou, chegou a ser leiloada por mais de 500 mil reais, pessoal. Então, quando você pesquisa na internet, quanto custa uma peruca na internet? Você pesquisa na internet, uma peruca você pode comprar por 200 e poucos reais, uma peruca. Sim, vai cumprir a função dela. Mas um tufo de cabelo do Elvis Presley foi leiloado por centenas de milhares de dólares, né? O tufo de cabelo que cortaram quando ele foi servir o exército lá nos Estados Unidos. Então, o que vale a pena, né, hoje em dia? O que vale a pena é a história que está por trás das coisas, né? Então, se você não passa por essas dificuldades, se você não tem uma narrativa própria para você contar, né, se você não passa por essas bobagens que a gente faz, como eu citei agora, alguns exemplos de erros, né, da minha carreira, como é que você vai ter uma história para contar? Como é que você vai valorizar a sua história? Não tem como. E como que as pessoas vão valorizar você, valorizar a sua história? Normalmente a nossa história ela tem o valor que a gente dá por conta daquilo que a gente passou. Então é normal a gente passar por essas dificuldades, né? Não tem que ter vergonha disso, não. Muitas vezes, pessoal, as nossas histórias, as nossas cicatrizes que compõem a nossa história, elas nos definem muito melhor do que as nossas qualidades, né? E parando para pensar assim friamente, quando você pensa que algumas histórias dessas são muito tristes, né? E às vezes são realmente, né? Tanto da nossa vida como na vida de alguém, você percebe que é muito mais fácil chorar com aqueles que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Então, quando a gente vê as histórias sendo contadas de outras pessoas e a gente vê que elas venceram essas dificuldades, a gente precisa aprender a se alegrar, pessoal. Precisa realmente aprender a se alegrar. Porque o tipo de pensamento que a gente tem que ter nesses momentos, quando a gente vê histórias de grandes empreendedores, de pessoas que superaram dificuldades, é assim: se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Grava isso. Se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Repete isso na sua cabeça. Repete isso. Você repete isso na sua cabeça porque não é possível
que Deus queira alguma pessoa melhor do que quer a você. Repete esse mantra na sua cabeça e você, com certeza, também terá uma história incrível para contar. Se orgulhe dos seus erros, se perdoe e, se for necessário, perdoe as outras pessoas também e siga em frente. Não se esqueça disso. Quanto mais para dentro, mais para cima, tá bom? Seja indesistível, pessoal.